Olá, um grande prazer estar com todos vocês aqui no Master OAB. Sou o professor Luiz, a cadeira que me cabe é o Direito Ambiental. E nós estamos começando essa semana com aulas gratuitas para todos os interessados em passar na OAB. De imediato uma informação, hein? O material disponível é gratuito também, tá? É só entrar no site, se cadastrar, ok? Master OAB, e você vai baixar o material gratuitamente. O material é feito pela nossa competente equipe que está levantando basicamente o top 10 de cada matéria da OAB. Quer dizer, os temas mais cobrados nas últimas provas da OAB estão disponíveis para você aqui no site do Master OAB. É só se cadastrar e baixar. Tem que pagar nada, ok? O nosso objetivo desta semana realmente é dar oportunidade a todos e mostrar a qualidade da nossa equipe aqui do Master OAB, ok? Começo a nossa aula do direito ambiental, chamando a atenção que o direito ambiental está intimamente ligado a direitos humanos. Outro tema importante para a OAB, né? Todos falam que o meio ambiente é um direito humano de terceira geração. E olha aqui, ainda falo geração, tá? Não gosto de gestação, não gosto de dimensão. É geração. As gerações se entendem, ok? As gerações se entendem. Olha eu aqui, estou me entendendo com todos os novos professores que estão aqui, tá? Sou o decano da turma, ok? Já fiz meus cinquentão, tá legal? E estou me entendendo numa boa com eles, ok? Em matéria de tecnologia, às vezes aperta um botão errado aqui, outra colar, mas isso faz parte e a gente acaba pegando. Então não tem nada demais, a palavra geração é brilhante, ok? Direito humano de terceira geração. Aí de cara uma pegadinha importantíssima. Você sabe, ao estudar direitos humanos, que eles são irrenunciáveis, não é isso? Inalienáveis, perfeito, e imprescritíveis. Minha preocupação é com o último, imprescritíveis. Bom, se direito ambiental é um direito humano de terceira geração e direitos humanos são imprescritíveis, o dano ambiental é imprescritível. Olha como eu escuto isso, hein? E ó, tá errado não, mas cuidado, não é tão amplo assim, não é tão amplo assim. Vou lhe dizer algo muito importante. A imprescritibilidade em relação ao dano ambiental e a necessidade de reparação só existe na esfera da responsabilidade civil. Civil. Existe prescrição nas sanções administrativas e penais. Existe efetivamente essa prescrição. Toma cuidado com isso, ok? Vou lhe provar, somente na matéria que eu tenho maior domínio, que é administrativa. Em matéria penal, é direito penal especial, né? 9605 de 98, a lei de crimes ambientais. Mas é aquela velha história, crime imprescritível radical, né? Com certeza o crime imprescritível até existe, mas é exceção. E ó, não cabe numa mão, com certeza. Pega lá o seu direito penal, matéria específica, 9605, você vai ver que lá tem prescrição. O que é imprescritível? Sei lá, tortura, né? Racismo, grupo armado contra a república, a federação, enfim, não chega a 5 dedos de uma mão, tá? Então, a imprescritibilidade atinge a reparação civil, a responsabilidade civil. A responsabilidade administrativa e penal existe. Na administrativa, gostaria de lhe provar, trazendo um decreto de grande importância para a nossa matéria. Nós temos, regulamentando as infrações administrativas, o decreto 6514 de 2008. Decreto 6514 de 2008. Olha a ementa. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Estabelece o processo administrativo federal para a apuração destas infrações e da outras providências. Ok? Muito bem. Olha o 21. Olha o que eu tenho no 21 desse decreto. Prescreve em 5 anos a ação administrativa
ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração, permanente ou continuada do dia em que essa estiver cessado. Mas claro que isso é impossível. E olha aqui, roda, 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 e a prescrição no direito privativo é quinquenal. Prescrição quinquenal. Tá legal? Quer dizer, então vejam, artigo 21 do decreto 6514 de 2008, tenho 5 anos para instaurar o processo. Depois prescreveu, não dá mais para aplicar sanção administrativa. Agora, o que mais? Olha aqui, temos uma súmula do STJ, também bem interessante, no mesmo contexto. Prescrição, só que agora da cobrança da multa. Quer dizer, eu já instaurei o processo, apliquei a sanção, agora eu tenho também os mesmos 5 anos para cobrar. Súmula 467 do STJ. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Ora, então veja só, você tem 5 anos para instaurar o processo e 5 anos para cobrar a sanção definida no processo. Quer dizer, tem prescrição para todo lado. E eu vou dizer que o dano ambiental é imprescritível, assim, genericamente? Não posso fazer isso, né? Tem que tomar muito cuidado. O dano ambiental é imprescritível em relação à reparação deste dano, que diz respeito à responsabilidade civil. A administrativa e penal tem prescrição. Ok? E olha, vou aproveitar porque o contexto é basicamente o mesmo. A tal corresponsabilidade ambiental. Olha esse outro tema que vende que é uma beleza. O novo Código Florestal insistiu nesse tema, ok? Dando pela primeira vez chancela legal. Tá? Ele já existia, doutrina, jurisprudência, mas um texto legal em relação a uma corresponsabilidade, um novo Código Florestal requenta o tema. Tá legal? Então chamou mais atenção ainda. Qual é a ideia da corresponsabilidade ambiental? Olha, você tem em toda a lei ambiental conceitos. A nossa matéria é multidisciplinar, tá? Então envolve outras ciências, biologia, geologia, biossegurança, oceanografia e assim vai, tá? Então é necessário que conceitos básicos constem na lei, para aqueles que não são daquela área terem uma certa noção. Então, toda a legislação ambiental tem artigo de conceitos. E alguns vendem que é uma beleza em concurso público. Então, vou aproveitar e lhe apresentar a nossa principal lei ambiental, que é a Lei 6938 de 81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente. PNMA, como é conhecido, ok? PNMA. Nesta lei, o artigo 3º traz diversos conceitos. Tenho visto os conceitos do artigo 3º serem cobrados em vários concursos públicos, não só da OAB. E no inciso 4º, você vai encontrar conceito de poluidor. E ali no conceito de poluidor que você vai encontrar o tal corresponsável ambiental. Vamos lá? 6938 de 81 define a Política Nacional do Meio Ambiente. E no artigo 3º, inciso 4º, conceito de poluidor. E diz lá o inciso 4º. Poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Agora, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, a corresponsabilidade está ligado à ideia de poluidor indireto. Então, poluidor direto é o cara que faz a lambança, né? É o empresário que foi lá e fez o dano ambiental. Porém, existe o poluidor indireto, que hoje está vendendo mais com o nome corresponsabilidade ambiental. E vou te dar um exemplo, como hoje a expressão corresponsabilidade está vendendo mais do que poluidor indireto. Vejam, essa lei aqui é de 81. Ainda é a nossa principal lei ambiental.
e fala em poluidor indireto. Pois bem, vamos na lei de biossegurança. A lei de biossegurança é a lei que regula OGM, organismo geneticamente modificado, alimento transgênico, tá? Na lei 11.105 de 2005, a lei que regula a biossegurança, nós temos, logo no início, artigo 2º, parágrafo 4º, falando de corresponsabilidade ambiental. Então, olha só, vamos fazer a seguinte relação. Poluidor indireto, artigo 3º, inciso 4º da 6938, vamos ligar com o corresponsável, que você vai encontrar na lei 11.105 de 2005, artigo 2º, parágrafo 4º. Ok? Corresponsável e poluidor indireto, rigorosamente a mesma coisa. Ok? A questão é só de denominação. Hoje prevalece a corresponsabilidade, que é a expressão. E olha, aproveito esse dispositivo aqui e te trago o primeiro exemplo de corresponsabilidade. Parágrafo 4º do artigo 2º da 11.105. As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput desse artigo, devem exigir a apresentação do Certificado de Qualidade em Biossegurança, CQB, Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTN-Bio, agora, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento dessa lei ou de sua regulamentação. Então, primeiro caso, aliás, é o mais conhecido até, de corresponsabilidade ambiental, é da instituição financeira, banco, que dá crédito para que o empreendedor faça o investimento. O empreendedor ganha o dinheiro dele e paga a instituição financeira com juros, ela solta o sorriso, ganha o dinheiro dela. Ok? É isso. Agora, se a instituição financeira der crédito, liberar dinheiro para uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, guardem isso, hein? Potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, esta instituição financeira, se não exigir do financiado adequação ambiental, ela vira corresponsável. No nosso caso aqui, da lei de biossegurança, a lei fala, ou instituição financeira vai bancar uma pesquisa com organismo geneticamente modificado, OGM? Vai, então, para não correr o risco da corresponsabilidade, exija da instituição científica que ela lhe apresente o CQB, Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela uma tal de CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, um dos órgãos mais importantes na matéria biossegurança. Ok? Se a instituição financeira exigiu o CQB, exigiu adequação ambiental, não corre o risco da corresponsabilidade. Se houver problema, só o poluidor direto responderá. Ok? Olha, meu amigo, passando aqui pela OAB, gostando de concurso, sentindo que tem condições de continuar estudando e passar em um concurso, provas do BNDES, advogado do BNDES, belíssimo concurso público. Olha, essa é uma questão certa nas provas de BNDES, porque o BNDES é uma instituição financeira e libera crédito para várias atividades que causam potencialmente significativa degradação ambiental. Então ele exige do financiado adequação ambiental para não correr o risco da corresponsabilidade ambiental. Ok? Agora, e o caso do Código Florestal? O caso do Código Florestal é o mais interessante atualmente, porque foi o último que sacudiu aí o mercado, chamou muita atenção, que é a corresponsabilidade ambiental do adquirente de imóvel rural que tenha um passivo ambiental.
Então, se você comprar uma fazenda e nesta fazenda tiver um desmatamento acima do permitido, o adquirente responderá por esse desmatamento e será obrigado a recuperar a mata. Não me interessa quando houve o desmatamento, até porque é uma responsabilidade civil. Como vimos há pouco, é imprescritível. Ok? Onde é que está escrito isso hoje? Olha, um outro ótimo exemplo de corresponsabilidade ambiental está no novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Olha o artigo 7º e parágrafos, especialmente o 2º. Tá? Olha lá, artigo 7º da 12.651, 11.651 de 2012. O seu parágrafo 1º diz assim, o parágrafo 2º que me interessa, mas vamos ler o primeiro para ter o contexto, né? Tendo ocorrido supressão da vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Ok? Muito bem. Então, chamo a sua atenção para o parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Olha lá. É transferida ao sucessor a tal corresponsabilidade ambiental. Ok? Então, o adquirente de imóvel rural passa a ser o nosso 2º caso. Olha, aqui está o 2º caso, aqui está o 1º caso que trabalhamos, ok? Da corresponsabilidade em biossegurança. Aqui está o 2º caso em relação ao Código Florestal. E o 3º caso diz respeito à administração pública, em relação ao licenciamento ambiental. Qual seria o caso aqui da administração pública em relação ao licenciamento ambiental da corresponsabilidade? Ela falhar nas exigências legais do licenciamento. Quer dizer, o empreendedor vem pegar dinheiro emprestado. Perdão, o empreendedor, pegar dinheiro emprestado é aqui, né, da instituição financeira, desculpa, o empreendedor vem pedir um licenciamento ambiental. Vem o poder público e não exige o que a lei manda para o caso concreto. Seja lá qual for a razão, desídia, né, preguiça e tal, né? Pilantragem, saiu para jantar com o empreendedor, voltou todo satisfeito, né? Começou a facilitar a vida dele. Não interessa, ok? Há uma falha. O poder público será corresponsável ambiental. Ok? Quer dizer, então, 3 casos de corresponsabilidade que vem chamando a atenção do legislador, da doutrina e de examinadores de concurso público. Ok? Então, muita atenção, figuras muito corriqueiras em concurso, conceito de poluidor, imprescritibilidade, corresponsabilidade ou poluidor indireto, ok? Quer dizer, isso todo santo dia sai pipocando em concurso público. Ok? Muito bem. Você saberia dizer qual a natureza jurídica do meio ambiente? Perguntinha bem introdutória, mas também com muita frequência, porque é uma bela casca de banana. E essa pergunta é legal porque eu aproveito também e lhe trago o artigo constitucional que lida sobre o tema. Pela primeira vez, uma Constituição republicana dedicou um capítulo ao meio ambiente. Lá, no título 8º de nossa Constituição, da Ordem Social, foi dedicado um capítulo ao meio ambiente. Tudo bem que só tem um artigo, mas é melhor do que nada, não reclama não, tá? E é um artigo cheio de incisos e parágrafos, então é uma boa. Artigo 225 de nossa Constituição, capítulo 6º do título 8º de nossa Constituição, do meio ambiente. E olha a redação do 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, bem de uso comum do povo. Para tudo. Olha aí a natureza jurídica do meio ambiente. Bem de uso
comum do povo. Muita atenção, que examinador brinca muito com essa redação, porque quando você escuta falar em bem de uso comum, você lembra logo do Código Civil Brasileiro, artigo 99, que fala dos bens públicos. Inciso 1º, de uso comum. Inciso 2º, de uso especial. E o inciso 3º, o dominical. É isso? Bens públicos. Nosso querido Juliano, nosso colega, professor Juliano, trabalhando essa matéria com vocês, né? Muito comum em concurso. Tipos de bens públicos. Agora percebam, isso que o examinador brinca, não está escrito na Constituição que o meio ambiente é um bem público de uso comum. Está escrito em nossa Constituição, artigo 225, caput, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Não tem público aqui. Meio ambiente não é um bem público. Ele pode até ser encontrado no bem público, mas ele não é necessariamente um bem público, porque ele é um bem de interesse público. José Afonso da Silva, nosso grande constitucionalista, que infelizmente hoje vem sendo muito pouco lido, ok? José Afonso da Silva, um ícone do direito constitucional brasileiro, fala que o meio ambiente é um bem de interesse público. E é isso que essa expressão uso comum do povo deseja trazer. É um bem de interesse público, isto é um interesse difuso, mega, pluri, indeterminado, ok? Aquele interesse, né, que realmente atinge várias pessoas ao mesmo tempo. Essa que é a ideia. Então, a confusão com bem público de uso comum é muito grande, é explorado em concurso e é um erro grosseiro. Porque onde há uma proteção ambiental, a área não vira pública. Ela continua com a característica que ela tem. Se ela é particular, ela continua particular. Quer um ótimo exemplo? Excelente para mostrar isso. Mais uma vez, vou insistir. Novo Código Florestal Brasileiro, 12.651 de 2012. O novo Código Florestal, olha aqui, Código Florestal Brasileiro, meu amigo, faz duas coisas. Cria a APP e a ARL. Ok? Novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. APP, a área de preservação permanente. Artigos 4º ao 9º. ARL, a área de reserva legal. Artigos 12 ao 24. Do 12 ao 24. Área de reserva legal. Essas são as principais disposições do Código Florestal Brasileiro, ok? Do 12 ao 24, é isso mesmo. Do Código Florestal Brasileiro. APP, vou te dar o grande exemplo de APP que todo mundo adora. Mata ciliar. A mata no entorno do rio, ok? Esse é o grande exemplo de APP. E a ARL, todo e qualquer imóvel rural no Brasil. A ARL só para imóvel rural, tá? APP, imóvel urbano e rural. Então, APP, imóvel urbano e rural. ARL, apenas imóvel rural. Olha, só essa informação já responde uma montanha de concurso público, tá? A ARL só na área rural. APP tanto na área urbana quanto na área rural. Tá? Então, todo e qualquer imóvel rural tem que ter uma área para mata nativa. É obrigatório. Todo e qualquer imóvel rural tem que ter uma dimensão de sua área para mata nativa. O artigo 12 define qual é essa dimensão. Tirando a Amazônia Legal, o resto do país, meu amigo, é 20%. 20% de um imóvel rural tem que ter a mata nativa.
ok? Agora, vamos lá. Por que eu estou trazendo esses dois ótimos exemplos e aproveitando e matando nessa aula as informações sobre o Código Florestal? Porque imagine que você tem um imóvel rural. E nesse imóvel rural, você além de ter a área de reserva legal, a ARL, 20% de mata nativa, esse seu imóvel rural é um imóvel ribeirinho, isto é, cruza um rio pelo seu imóvel. Então você tem também uma área de preservação permanente, a mata ciliar. Ok? Muito bem. Essa mata ciliar, a área é sua. A propriedade é privada e continua privada. Você é obrigado a manter a floresta de pé. Esses 20% da ARL estão dentro da sua propriedade. E ainda é sua propriedade. Porém, a floresta tem que ficar de pé. Quer dizer, o interesse público aqui se revela na manutenção da mata e não na titulação da propriedade. Perceberam? É isso. A titulação não muda. Por isso o meio ambiente não é um bem público, porque se fosse a titulação mudava. Perceberam? Meio ambiente é um bem de interesse público. Tá certo? A propriedade privada, que recebe uma regra ambiental, como uma APP ou uma RL, continua propriedade privada. Ninguém vai poder entrar na sua área de reserva legal, essa é uma área de reserva legal, bem de uso comum do povo, não me segura não que eu vou passear. Não, senhor, isso aqui é propriedade privada. Não, mas é um bem de interesse público. É um bem de interesse público a floresta. Mas a propriedade é privada. Não entra ninguém não. Só o morador. Só o proprietário. Ou quem ele deixar. Ok? Por isso falar que meio ambiente é um bem público é um erro grosseiro. Tá? Deixa eu fechar essa colocação lendo mais um artigo do Código Florestal Brasileiro. Insistindo. É a nossa praticamente última grande lei ambiental que saiu, né? Vem de que é uma beleza. Olha o artigo 2º do Código Florestal. Como diz exatamente isso, e de uma forma perfeita. Aliás, vale frisar, esse artigo 2º é igualzinho ao artigo 1º do Código de 65. Você vê como o Código antigo de 65 não estava ruim, não. É cópia do artigo 1º, virou o artigo 2º da nova lei. Então vamos lá? 12.651, de 2012, artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem, olha agora, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Olha o contexto, gente. Bem de interesse comum a todos os habitantes, bem de uso comum do povo, bem de interesse público, o contexto é o mesmo. Agora, olha só, bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Logo, meu amigo, APP e ARL são limitações administrativas. Olha o professor Juliane de novo. Intervenção do Estado na propriedade. Não é isso? Tá lembrado? Como é que estão lembrados? Olha lá, quais são? Limitação, servidão, ocupação, tombamento, requisição e desapropriação, não é isso? É isso aí. Olha lá, limitação administrativa, APP e ARL. O imóvel privado continua privado, mas sofre uma restrição branda, porque você não perde a propriedade, está lembrado? Tem a intervenção branda e a intervenção drástica. A drástica é a desapropriação, todo mundo gosta de desapropriação, né? Mas tem a branda, onde eu continuo proprietário tendo uma restrição quanto ao seu uso. Essa é a ideia. Então o que faz o Código Florestal? Cria limitações administrativas para proteger as florestas. Acabou, só isso. Esse é o objetivo do Código Florestal. Criar limitações para proteger as florestas, que vão recair sobre propriedade pública ou privada. Isso é indiferente. E ao recair sobre propriedade privada, a propriedade continua privada, ela não vira pública. Tá legal? Importantíssimo nesse contexto aí bem inicial do direito ambiental brasileiro. Ok? Muito bem. Quem pode legislar sobre o direito ambiental? Toda hora essa questão aparece em concurso público. Quem pode legislar sobre o direito ambiental? A resposta está no artigo 24 de nossa Constituição. Logo vem problema aí, né? Mas enfim. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. Legislar concorrentemente sobre. Chama a sua atenção
para o inciso 6º, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Olha aí, inciso 6º. Todos podem legislar sobre o direito ambiental. Inciso 8º, responsabilidade pelo dano ao meio ambiente. Olha lá, 8º. E se você quiser formar a trilogia, inciso 7º, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Logo, 24, 6, 7 e 8º estão trabalhando a figura do... Vamos só aguardar um pouquinho, né? Porque caiu a página, tem poucas pessoas online. Então eu vou vir avisar aqui só para a gente voltar. Só para parar exatamente nesse ponto. Olha aqui, minha gente, estamos falando da competência para legislar sobre o direito ambiental.
ok? Estava frisando que ela está lá no 24 da Constituição da República, certo? E citando 3 incisos, o 6º, o 7º e o 8º. Queria chamar sua atenção para o inciso 6º, aliás, minto, 7º, que fala em relação a tombamento, né? Proteção do patrimônio histórico, cultural. Olha, mais uma vez, essa é uma matéria do nosso querido professor Juliano, né? Isso é direito administrativo. Mas o que está acontecendo? Os cursos de ambiental estão chamando para si várias matérias que não deveriam, mas estão. E isso faz com que essas matérias caem na prova de ambiental. Tá? Por exemplo, direito ambiental cultural. Se eu ouvir isso numa prova, tombamento. Acabou. Não deveria existir. O direito administrativo já trabalha a matéria. Mas o direito ambiental achou por bem criar o capítulo Direito Ambiental Cultural. E aí? Então é a mesma coisa, vou continuar estudando tombamento, só que agora em livro de ambiental. Por isso você pode manter esse inciso. Você pode manter essa trilogia, 6º, 7º e 8º. Ok? Outro alerta importante em matéria de competência normativa. Traga sempre o município para competência normativa, por força do artigo 30, 1 e 2. Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar legislação federal e estadual no que couber. Logo, meus amigos, todos os entes da federação podem legislar sobre direito ambiental. Competência concorrente. Agora, vamos lá. Parágrafo 1º da competência concorrente. Parágrafo 1º do 24. Na competência concorrente, caberá à União criar normas gerais de direito ambiental. E esse é o contexto que a gente tem que chamar a atenção. Porque quando a União cria a norma geral, os demais entes da federação, respeitando essas normas, podem criar as normas não gerais. Então, muita atenção. Uma forma de resolver conflito de competência é perguntar: a norma é geral? Se for, meu amigo, só a União pode legislar. Os demais entes podem criar detalhes, normas não gerais. O que você está falando aí? Norma específica? Ó, tá bom, dá para levar. Mas aqui a gente prefere falar norma não geral, é mais usual, tá? Mas é a mesmíssima coisa do que norma específica. Tá legal? Outro detalhe importante, tem examinador para não criar caso, porque norma geral não é uma matéria fácil, né? O que é norma geral? Pois é, né? Tá lá no seu caderno de constitucional. Não é um conceito fácil de se achar. Então tem examinador que faz o seguinte, isso é muito comum, vocês vão ver isso nas provas. Ele faz essa pergunta sobre competência para legislar sobre o direito ambiental. E vai achar a resposta no 22 da Constituição. O que tem no 22 da Constituição? Vamos lá? Artigo 22 de nossa Constituição diz assim: compete privativamente à União legislar sobre. Competência privativa da União legislar sobre. Olha alguns incisos que interessante. Inciso 4º, águas. Uau! Recurso hídrico. Um bem ambiental dos mais cobrados. E peraí, quem pode legislar, hein? Privativo da União. Olha aí. Então o examinador não é besta, ele não cria problema, evita recurso, trabalha um tema complicado, competência concorrente, todo mundo pode legislar, mas o caso concreto da questão, ele pinça um inciso do 22, que aí só a União pode legislar. Tá? Destacaria mais 3 incisos, hein? Além do 4, competência privativa para legislar sobre águas, chama a sua atenção para inciso 12, jazidas, minas e outros recursos minerais, mineração. Chamaria atenção para o inciso 14, populações indígenas, e fecha com o inciso 26, que é o mais cobrado, atividades nucleares de qualquer natureza. Ok? Então, 4 águas, 12 jazidas, minas e demais recursos minerais, 14 populações indígenas e 26 atividades nucleares. Aí só a União poderá legislar sobre essas matérias. Ok? Beleza. Agora, vamos lá. Competência administrativa. Saindo da competência normativa, competência administrativa. E isso nos leva
a um tema fundamental. Porque, em matéria de competência administrativa, o que sempre chamou atenção é o licenciamento ambiental, que é a matéria angular. Eu costumo dizer que é a parte geral do direito ambiental. Parte introdutória é basicamente o que a gente trabalhou até agora. Parte geral envolve o licenciamento ambiental. E depois vem a parte especial. Aí vem a lei de unidade de conservação, de recursos hídricos, Código Florestal, Código de Mineração, enfim, toda a legislação, biossegurança, assim vai. Ok? Então, a parte geral da nossa matéria não podia faltar nesse aulão que a gente está dando aqui, né? E a parte geral envolve o licenciamento. E uma pergunta bem simples: quem vai licenciar? Olha que boa pergunta. Quem é competente para dar o licenciamento ambiental? Poder de polícia ambiental preventivo. Também pode ser colocado dessa forma, tá? Poder de polícia ambiental preventivo. Quem é competente para tal? Olha só, eu vou lhe trazer duas normas fundamentais para essa matéria. Primeiro, uma resolução do CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É um órgão consultivo e deliberativo da União, ok? Criado para aquela 6938 de 81, artigo 10 da 6938, criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. E o CONAMA faz resoluções. Então, resolução do CONAMA, número 237 de 97. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal legislação sobre licenciamento ambiental. Aqui você tem todo o processo de licenciamento ambiental, seus atos, sua sequência, ainda é a principal legislação. E essa resolução, feita por um órgão técnico, CONAMA, adotou um parâmetro que todo mundo aplaudiu. Todo mundo aplaudiu, ok? Porque saiu daquela abstração que era muito comum: interesse nacional, interesse regional e interesse local. O que é muito difícil de enxergar qual a diferença do interesse local para o regional, do regional para o nacional, né? Já que o nacional abarca todos os outros. E era uma confusão danada. Então essa resolução trouxe o seguinte parâmetro: este é o mais festejado. Não é o único, hein? Mas é o mais festejado. O parâmetro é área de influência direta do projeto. Esse é o parâmetro. Área de influência direta do projeto. Com base nesse parâmetro, a resolução define quem vai dar o licenciamento ambiental. Então, vamos lá. Você quer fazer uma atividade? Muito bem. Você mesmo, empreendedor, chame os seus técnicos, chame seus funcionários, especialistas e pergunte: minha gente, qual é o impacto dessa atividade aí que eu quero fazer? Os técnicos vão estudar e vão virar para você e falar assim: olha, doutor, o impacto aqui é local. Pequena atividade, não é muito potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Entendo que a área de influência direta do nosso projeto se limita ao município. Pô, então quem vai dar o licenciamento ambiental é o município. Simples. É isso. Agora, olha, a atividade vai além do território municipal. Vai além do território municipal. Ora, então, a área de influência direta do projeto atinge vários municípios no mesmo estado. A competência para o licenciamento é do estado. Agora, ô chefão, o que o senhor quer fazer é uma mega obra. Isso aqui se estende até a território estrangeiro, o impacto. Logo, quem vai licenciar é a União, porque extrapola mais de um estado. Perfeito, né? Para com aquela ladainha de interesse político, de procurar o empreendedor a área que ele tem o maior contato para facilitar o licenciamento. É simples, chame os técnicos. Pô. Eles vão avaliar qual é a atividade, qual é a área de impacto. E isso definirá se é a União, se é o Estado e se é o município. Ok? Isso que aqui está foi confirmado, foi chancelado pela Lei
Complementar 140 de 2011. Lei Complementar 140 de 2011 trabalhou essa matéria da mesma forma que a resolução, ok? Também adota outros parâmetros, mas adota o mesmo parâmetro mais usado, a área de influência direta do projeto, ok? Esta lei complementar chancela a resolução. E isso é importantíssimo. Porque resolução, meu amigo, vamos lá. Qual é a natureza jurídica de uma resolução? Ato administrativo normativo. Ato administrativo normativo. Bem diferente de uma lei, né? Especialmente complementar, com todo aquele quórum necessário. Então, a resolução do CONAMA, provavelmente, quando cresce a importância do que lá é regulamentado, ela acaba virando uma lei. Como é comum isso? Posso afirmar aqui que a maioria da legislação ambiental brasileira, um dia, foi resolução. Depois foi transformada em lei. Quer dizer, vem o executivo, pega a resolução, corta a cola, escreve projeto de lei e manda para o Congresso. O Congresso Nacional transforma em lei. Daí o exemplo, isso acaba de acontecer. Ok? Então, aí está a colocação em relação à competência para dar o licenciamento ambiental. Agora, outra informação importante. A licença ambiental é um processo administrativo. Então tem que tomar muito cuidado. Você estuda licença no direito urbanístico, você estuda licença no direito administrativo, e normalmente nesses dois ramos do direito, a licença é tratada como um ato administrativo e vinculado. Essa é a regra geral de um alvará de licença. Ato administrativo vinculado. Muito bem, o direito ambiental é todo diferente. Até porque ele tem seus princípios próprios. E um dos princípios que ainda rotulo o mais significativo de todos é o princípio da prevenção. Prevenção. Tem precaução também, tá? São diferentes, tá? Estou falando da prevenção. O princípio da prevenção quer evitar o dano. Essa é a ideia. E a melhor forma que eu tenho de evitar o dano é tornando complexo o licenciamento ambiental. Para começar, a própria resolução 237, no seu artigo 1º, inciso 1º, claramente fala que a licença ambiental é um processo administrativo. É expresso no artigo 1º, inciso 1º da própria resolução. E ainda elenca as suas fases no artigo 8º. Aí vem a famosa LP, LI, a sigla é usada pela própria lei, tá? LP, licença prévia, LI, licença instalação e LO, licença operação. Extremamente conhecido isso, né? A sequência do licenciamento ambiental. LP, LI e LO. E olha, recentemente ganhamos um outro ato administrativo normativo muito importante, a IN, Instrução Normativa 187 de 2008 do IBAMA, que criou mais um ato do licenciamento, a TR, Termo de Referência. Aí eu tenho ele todo completo aí com as informações normativas no quadro, tá? Essa é a sequência. Primeiro um termo de referência, depois uma licença prévia, depois uma licença de instalação e depois uma licença operação. Olha como isso é complexo, né? É um processo administrativo. Enquanto que no direito urbanístico é um ato. Enquanto que no direito urbanístico é um ato. Aqui é um processo formado por 4 atos. E que mais?
ainda é intercalado por estudos ambientais. Tá? Eu vou colocar no local onde ele normalmente é exigido, tá? Já que é um aulão, a gente não tem como descer a detalhe em todas as informações, aconselho a entrar nas nossas aulas de ambiental, a gente detalha isso, tá? Mas olha aqui, entre o termo de referência e a licença prévia, eu ainda vou exigir do empreendedor o EIA e o consequente RIMA. EIA / RIMA. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto do meio ambiente. Mas olha como o negócio é complexo, né? Além de 4 atos, entre o termo de referência e a licença prévia, eu vou exigir o EIA e o RIMA. Entre a licença prévia e a licença instalação, eu vou exigir o projeto básico ambiental e o plano de compensação ambiental. Olha só como o negócio vai ficando complexo, ok? Projeto básico ambiental e plano de compensação ambiental. Plano de compensação ambiental tá vendendo que é uma beleza em concurso público. Sabe onde eu acho esse plano de compensação ambiental? Leitura obrigatória, colocar aqui no canto, para o plano de compensação ambiental. Lei 9985 de 2000, artigo 36. É a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Saiu ali no cantinho, né? Dá para ver, né? Beleza. Lei 9985 de 2000, artigo 36. Sabe o que tem ali? Olha que ideia interessante. As unidades de conservação precisando de dinheiro para se manter, para criar cerca, né? Para manter um quadro de profissionais trabalhando e tal, né? Ela tem que arrumar dinheiro. Dinheiro do orçamento nem espera, não vem, não vai mesmo. Então ela resolveu criar o seu dinheiro. E na lei de unidade de conservação, o 36 falou o seguinte: ô empreendedor, chega aí, o senhor que está fazendo uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o negócio é o seguinte: eu quero uma porcentagem do seu investimento para uma unidade de conservação, a título de compensação ambiental. É isso. Quer dizer, o empreendedor está construindo uma fábrica de celulose, ele vai ter que destinar uma porcentagem desse investimento para manter ou criar uma unidade de conservação. E isso é discutido aqui, ó, entre a licença prévia e a licença instalação, ok? Existe no licenciamento ambiental, o IBAMA tem isso em âmbito federal, as autarquias estaduais têm isso em âmbito estadual, uma chamada Câmara de Compensação. Para tudo e vai para uma Câmara de Compensação. Aí o governo e o empreendedor sentam e começam. Olha lá, quanto é que o senhor vai destinar para a unidade de conservação? Aliás, qual vai ser? Ah, vai ser aquela lá, ótima escolha. Agora, quanto é que vai ser? E aí começa a negociação. Olha só, além de tudo isso aqui, ainda vou ficar discutindo quando é que eu vou colocar lá. É, realmente, você vê que isso aqui é bem complicado, tá? E mais, só para completar, entre a licença instalação e a licença operação, relatório final. Quer dizer, aqui, meu amigo, relatório final, aqui eu vou verificar se você cumpriu tudo que disse que ia fazer. É como se fosse uma liquidação, né? É como se fosse uma confirmação de que realmente você fez tudo aquilo que disse que ia fazer. Fez, libera, licença operação, começa a funcionar a sua atividade. Ok? Quer dizer, essa é uma sequência, tem várias informações sobre elas, super importantes, ok? Mas o tema principal está aqui. É um processo administrativo por 4 atos intercalados por várias exigências que vão desaguar no licenciamento ambiental. Agora, atenção, informação importantíssima. Todas essas etapas têm prazo de validade. Inclusive, vamos lá, a que mais interessa, licença operação. Tem prazo de validade de 4 até 10 anos. E isso cria uma confusão, uma matéria interessantíssima que é a seguinte: as licenças nos outros ramos do direito, especialmente urbanístico e administrativo, são atos. Atos vinculados, atos perpétuos, permanentes, ok?
Então, eu te dou uma licença para construir um prédio de 10 andares na rua X. Você construiu seus 10 andares. Um ano depois veio uma reformulação urbanística e naquela rua só admite agora a construção até 6 andares. E aí? Você vai ter que demolir os 4 a mais? Que isso, pô, de jeito nenhum. Quando eu fui licenciado, podia construir 10. Já construir 10 é permanente. Acabou. É isso. Essa é uma marca da licença, ok? Ela é ser permanente. Aí eu te pergunto, a licença é permanente no direito ambiental? Olha aqui, não é, né? De 4 até 10 anos. Então isso gerou uma confusão danada. E a confusão é de grande porte, tá? Porque o decano da nossa matéria, Paulo Afonso Leme Machado, editora Malheiros, os grandes autores da nossa matéria, tá? O autor mais antigo, consagrado, Paulo Afonso Leme Machado, fala que com isso, a licença ambiental, na verdade, não é licença. Fala que com isso, a natureza jurídica da licença ambiental é de autorização. Porque a autorização é precária, a licença é permanente. Isso gera uma discussão enorme. Mas olha, apesar de ser o decano, apesar de ser o grande autor da nossa matéria, a posição dele é minoritária. A posição majoritária é entender que é uma licença sim, mas com regras próprias do direito ambiental. Só isso. E tá certo, né? É uma licença com peculiaridades do direito ambiental. Ah, mas no direito administrativo ela é permanente, no direito urbanístico ela é permanente. Olha, com todo respeito, que se dane o direito administrativo, o direito urbanístico, portanto, no direito ambiental, que tem princípios e regras próprias. Pô, mas onde é que está escrito que tem prazo? Está escrito na mesma resolução 237 de 97, artigo 18, ok? Artigo 18 da resolução. O 8º dá a sequência, o 18 dá o lapso temporal de cada um desses atos. Ok? Então não é invenção, não é doutrina, é lei. Tem prazo para funcionar, meu amigo. Por quê? Porque daqui a 10 anos você vai renovar essa licença. E eu vou exigir de você o quê? Tecnologia do momento. Para evitar o maior número de agressões à saúde humana, ao meio ambiente. Por isso a necessidade dessas renovações das licenças ambientais. Ok? Essa é a ideia, o contexto aqui do licenciamento ambiental. Agora vamos lá. Audiência pública para discutir o licenciamento ambiental é obrigatória? Dado com essa pergunta, hein? Audiência pública é obrigatória? Olha, não encontro texto legal nenhum me obrigando a fazer audiência pública. Não encontro. O que você encontra é texto constitucional e legal exigindo publicidade. Essa é outra coisa. Publicidade. Audiência pública é uma forma de dar publicidade, sem dúvida. No entanto, pergunto, é a única? Não é a única forma de dar publicidade. Então vamos lá, vamos confirmar isso. Constituição da República. Volta lá no 225. Olha o 225 de nossa Constituição. Parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 4º, exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Olha lá, ele pediu publicidade, não pediu necessariamente audiência pública. Claro que a audiência pública é uma forma de dar publicidade, mas não é a única. Não é a única. Tá? Vou te dar outro artigo interessante. Volto à resolução 237. Olha lá o que nos fala o artigo 3º dessa resolução. O artigo 3º diz assim, 237 de 97, artigo 3º. A licença ambiental para empreendimento e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, ao qual dar-se-á publicidade. Agora, garantida a realização de audiência pública quando couber. Quando couber. Estão dando a entender que de vez em quando não cabe e não vai ser feito. Olha aí, quando couber.
Então eu não encontro texto normativo dizendo que eu sou obrigado a fazer audiência pública. Detalhe, eu tenho uma resolução do CONAMA só sobre audiência pública, tá? 09 de 87. 09 de 87. Ali tem uma informação interessante, tá? O artigo 2º diz quem pode pedir audiência pública. Artigo 2º da resolução 09 de 87 do CONAMA. Quem pode pedir audiência pública? O órgão ambiental, que está dando licenciamento, Ministério Público, uma ONG de atuação ambiental e 50 ou mais cidadãos. 50 ou mais cidadãos vão lá e solicitam. Ok? Então, esses 4 personagens podem pedir. Eles podem não pedir e a audiência não vai acontecer. Agora, o mais interessante é, nessa resolução 09 de 87, o parágrafo 2º do artigo 2º diz assim, e aí é importante, e vai nesse contexto de obrigação. Uma vez solicitada a feitura de audiência pública por quem pode, órgão ambiental competente por licenciamento, Ministério Público, ONG de atuação ambiental e 50 ou mais cidadãos, aí a audiência tem que acontecer. Isto é, a audiência pública obrigatória, doutor? Se solicitada, sim. Mas ela pode não ser solicitada e ser substituída por outra forma de publicidade. Por exemplo, consulta pública. E aí, já ouviu falar em consulta pública? E aí, sabe dizer qual é a diferença de audiência para consulta? Barbada. Simples. A audiência pública é oral. Debates, normalmente Câmara Municipal. Consulta pública é por escrito. Mande a sua opinião até o dia tal. Você manda lá o seu e-mail e tal. Só isso. Quer confirmar isso? Vá na Lei 9784 de 99, a Lei Geral de Processo Administrativo. Está vendendo com a beleza em qualquer concurso. 9784 de 99. Lá, no artigo 31 e 32, você vai achar essa diferença. Ok? Então, eu posso fazer uma consulta e não uma audiência. Ok? Então, muito cuidado com o tratamento de audiência pública aqui nesse contexto de licenciamento ambiental no direito brasileiro. Ok? E mais uma informação. Saberia dizer qual é a diferença de EIA para o RIMA? Estão sempre juntos, né? EIA barra RIMA. EIA barra... E aí, qual é a diferença de EIA para o RIMA? Olha, o 225 da Constituição diz que é um dever do poder público e da coletividade a proteção ambiental. Então eu sou obrigado a informar ao poder público e à coletividade o que está acontecendo. Para o poder público, eu encaminho o EIA, um estudo técnico feito por técnicos, que os técnicos do IBAMA vão entender. Agora, se eu encaminho o EIA para o povão não vai entender nada. Nada. Ok? Então, o que eu faço? Eu resumo o EIA num relatório de impacto ao meio ambiente. Ok? Relatório de impacto no meio ambiente, que é o RIMA. E mando esse resumão para o povão. Aí o povão entende. Um resumo mais simples, linguagem mais simples. Ok? Por isso, vamos lá. Qual dos dois estudos eu levo para a audiência pública? O RIMA. Porque o RIMA é para o povão, a audiência pública é para o povão. É isso. Tá? O RIMA é tradução do EIA. Gente, isso é uma expressão normativa. O RIMA é uma tradução do EIA. Temos uma outra resolução, tá cheio de resolução do CONAMA, tá? Temos uma outra resolução do CONAMA, muito importante, 01 de 86. Essa resolução regulamenta o EIA e o RIMA. 01 de 86, regulamenta o EIA e o RIMA. E no artigo 9º, parágrafo único, diz assim: o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas, olha gente, traduzida em linguagem acessível, ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual. O povão não sabe ler. Não adianta dar resumo, não sabe ler, pô. Então é comunicação visual, de modo que possam entender as vantagens e desvantagens do projeto. E aí participam. Princípio da participação, princípio da transparência,
ok? Então essa é a única diferença. O que o RIMA e o EIA trabalham é a mesma coisa. Só que o EIA é termo técnico para técnicos. O RIMA, tradução em linguagem simples para o povão. Por isso é que eu levo o RIMA para a audiência pública. Ok? Perceberam? Então, aí estão as principais informações do direito ambiental. O que basicamente a gente não mencionou aqui são as normas específicas, salvo o Código Florestal, que eu fiz questão de trazer pela novidade. Tá? Mas essa sequência das normas específicas nas nossas aulas aqui no Master OAB. Ok? Aguardo todos vocês lá. Foi um grande prazer estar aqui. Tem pergunta? Joga a pergunta. Vamos lá, temos perguntas. Diga lá. Oi, professor. A Laila Silveira quer saber se o caso citado do Código Florestal, parágrafo 2º, se cabem multas ou apenas a reparação dos danos. A pergunta é se a corresponsabilidade ambiental prevista no Código Florestal gera também pagamento de multa. Olha o que eu falei, a corresponsabilidade só atinge a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é a reparação ambiental, ok? Só haverá multa se não for possível a reparação ambiental, a recuperação do dano, ok? Multa administrativa nem pensar, porque não tem corresponsabilidade na multa administrativa, ok? Então, essa multa que a Laila coloca, ela pode até existir se a recuperação do dano for impossível. Aí eu substituo por multa. Mas a regra não tem, porque a recuperação do dano é a responsabilidade civil que o adquirente terá que fazer. Ok? Diga lá. A Laila também perguntou se no caso dos 20%, se eles estão ligados à função social da propriedade dita na Constituição. Olha, eu gosto sempre de ligar o desenvolvimento sustentável à função social da propriedade. Se você parar para pensar, o contexto é o mesmo. O que é o desenvolvimento sustentável? O crescimento econômico, o crescimento social, com o uso racional dos recursos ambientais. O que é a função social da propriedade rural? 186 da Constituição. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, com o uso racional dos recursos ambientais. Então o elo é bem feito, tá? Ô Laila, o elo está bem feito. Agora, cuidado que não tem no função social da propriedade a preocupação da porcentagem de 20%. Tem apenas a preocupação do uso adequado. A porcentagem se deixa para o direito ambiental. Vamos lá. Professor, a Paloma perguntou se a resolução que virou lei complementar ainda vigora. Vigora, Paloma, com certeza. A resolução 237, na verdade não é legal falar virou, né? Ela inspirou, né, a lei complementar 140, sem dúvida. Cortou, colou e veio para cá. Mas tem coisas aqui na resolução que não foram para a lei complementar, tá? Então, por exemplo, essa sequência do licenciamento está na resolução e não está na lei complementar, percebeu? Então, a resolução continua valendo sim. E mais, a parte que foi para a lei complementar também continua valendo, porque a lei complementar, como eu falei, né, cortou e colou. Então, basicamente, está aqui íntegra a resolução 237 de 97, mesmo com a lei complementar 140. Professor, o Lucas perguntou se a unidade de conservação pode ter exploração econômica. Depende. A pergunta é muito boa. Nós temos no Brasil 2 tipos de unidades de conservação. A de proteção integral, acho que o nome já diz tudo, né? Nada de exploração econômica. Proteção integral é turismo e pesquisa científica. Acabou. Mas nós temos uma unidade de conservação, olha o nome, uso sustentável. Essa posso ter exploração dos recursos naturais. Inclusive, foi o Lucas, né? Inclusive, Lucas, a lei de concessão florestal, que é outra lei específica, recai sobre uma unidade de conservação de uso sustentável. Obviamente, eu quero usar os recursos na concessão florestal, tá? Então, tudo dependerá do tipo da unidade de conservação criada. Se você quiser mais detalhe, artigo 7º da 9985. Fala desses 2 tipos de unidades de conservação. Mais alguma coisa? Posso fechar? Dei minha contribuição? Espero ter ajudado a todos. Aí vocês têm hoje o Felipe e o Renê, não é isso? Que vão dar sequência aí nas aulas de hoje. Excelentes professores, ok? Estão muito bem entregues na minha substituição, ok? Lembro mais uma vez do nosso site Master OAB, ok? O Master OAB tem, além das nossas aulas,
tem os resumos das aulas feitos pela nossa equipe de colaboradores, ok? Tem um raio-x das principais questões que caem na prova, tipo esse top 10 que vocês têm aí, é só se cadastrar e baixar que você leva para casa já os top 10 de cada matéria, e ainda tem o caderno de exercícios, ainda tem um caderno de exercícios para você testar o que você está estudando conosco, ok? Ó, estão me cantando aqui que a assinatura é R$ 89,90 por mês. Meu Deus, tá bom demais. Para qualidade, quantidade, e pode assistir quantas aulas quiser, né? A hora que bem entender. Então, tá bom demais, né? Isso realmente eu acho que é até inédito no mercado, hein? Os primeiros 15 dias grátis. Nossa senhora, assim até eu vou fazer o AB de novo. Na minha época, gente, não tinha prova, não tinha nada, ok? Eu fiz uma prova na UAB porque eu não quis fazer estágio, que era uma enrolação, e a prova era com consulta e tal, foi tranquilo, ok? Não passei por isso que vocês estão passando, mas ó, aproveita, é o seu caminho, é o seu momento, curta, pô, é a tua vida, o seu momento hoje é esse. E estudar é o maior barato, não tenho dúvida disso. Um abraço a todos. Vocês na prova do exame de ordem.